Muito bom saber que você está por aqui, é ótimo que a gente possa estar juntos, principalmente numa quinta-feira de boas e belas reflexões esportivas também, até porque eu era um dos que cravavam a vitória do Palmeiras em cima do time do São Paulo, desde que o São Paulo não tivesse com o Rogério Ceni a ideia de entender que a partida de ontem era o último prato de comida. A partida de ontem era de entrega total, era de busca de resultado e de pouca ideia de proposição, de modelo, de pompa e de circunstância. E aí o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, porque o São Paulo veio com este apetite, o Rogério Ceni não inventou, colocou aqueles que são os melhores nas suas respectivas posições. Os jogadores entenderam a importância que era ganhar essa partida contra o Palmeiras, até porque a zona do rebaixamento ela estava muito próxima e uma derrota ontem ela iria colocar uma pressão gigantesca para o São Paulo nestas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo entendeu, o Rogério Ceni não inventou e aí o resultado acabou aparecendo. Não significa que o São Paulo não possa cair ainda, mas depois de ontem a situação ficou muito mais confortável e a tendência natural é que o São Paulo escape e vai escapar com tranquilidade depois desta vitória de ontem, eu não tenho dúvida disso. Mas aí vem o Palmeiras e eu fico me preocupando de não ser aquele cara chato, de não ser o vizinho do prédio do Abel Ferreira que o tempo inteiro fica cutucando. Mas eu tenho como obrigação a de colocar os pontos de vista e mais obrigação ainda a de fundamentar os meus pontos de vista, porque afinal de contas sou pago para isso. Agora, pensem, ontem era dia 17, 10 dias para a disputa da partida mais importante do ano do Palmeiras, que é a decisão da Copa Libertadores da América. Todo mundo sabe que o Palmeiras já não tinha alternativa nenhuma em relação ao Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que o Palmeiras estará, independentemente do resultado da decisão da Copa Libertadores, na fase de grupos da Libertadores, pela pontuação que já tem, pelo time que tem e pelo elenco que tem. Então, exatamente por isso, o Abel Ferreira colocou um time reserva para enfrentar o São Paulo. Mas espera um pouquinho. Se você tem que preparar a sua equipe para jogar contra o Flamengo no dia 27, você tem que ter aquilo que eu considero ser o ponto mais importante para esta preparação, que é estratégia. Porque nesta altura do campeonato, você não tem mais como mudar elenco, você não tem mais como mudar a história. A história está aí e o elenco também. Agora, a estratégia para como jogar essa partida, para como se preparar para essa partida, aí você pode mudar. E depende do treinador, depende do comandante. Eu, comandante, vou ter preparado, ou teria preparado a minha equipe, no caso o Palmeiras, para jogar contra o São Paulo, como se o São Paulo fosse o Flamengo. Não preocupado com o resultado, preocupado com aquilo que eu faria na partida contra o Flamengo no dia 27. Então eu prepararia o meu elenco dizendo, olha, nós não vamos jogar contra o São Paulo, nós vamos jogar contra o Flamengo. Mas aí não tem o Bruno Henrique, não tem o Gabigol, não tem importância, tem o Rigoni, tem o Luciano. Como nós vamos marcar o Flamengo, nós iremos marcar o São Paulo. Como nós iremos fazer alternâncias de modelo durante a partida, ou seja, tentar sermos um pouco o Cuca e fazermos pequenos jogos dentro de uma mesma partida, nós faremos contra o São Paulo como se o São Paulo fosse o Flamengo. Eu vou fazer o teste final, o apronto final para esse meu jogo contra o São Paulo será exatamente como se eu estivesse enfrentando o Flamengo. Ou seja, vocês estarão vendo o São Paulo, mas na realidade a decisão é amanhã. Esta decisão é contra o time do Flamengo. Tá claro o que eu estou falando? Então eu entraria com o meu time totalmente titular, com uma entrega absoluta e pelo menos durante 45 minutos eu observaria o meu time como se eu estivesse fazendo uma decisão contra o Flamengo. Depois, se eu estou ganhando de 2, se eu estou ganhando de 3, eu posso mudar tudo. Eu tenho alternativas para desgastar o menos possível aqueles jogadores. Mas o que o Abel fez? O Abel entendeu que ele tinha que entrar com o time reserva há 10 dias da decisão. Aí eu te pergunto,
Contra quem o Abel vai colocar o time principal? Ele vai arriscar o time principal contra o Atlético Mineiro? Por quê? Aí você vai estar muito próximo da decisão. Você vai arriscar na próxima partida? Eu fico incomodado com isso. Por quê? Porque se você tem 10 dias, você... claro, sempre haverá um risco de uma lesão mais séria, mas o maior risco é você entrar numa grande decisão sem que os seus jogadores estejam preparados para essa grande decisão. Então, em algum momento, sempre teremos que correr riscos, e é natural que o time do Palmeiras corra esse tipo de risco. Agora, risco calculado a 10 dias da decisão. Você toma a decisão de colocar contra o São Paulo uma equipe totalmente modificada. Eu não estou nem um pouco preocupado, eu, treinador do Palmeiras, eu, dirigente executivo de futebol do Palmeiras, eu não estou preocupado com esse resultado contra o São Paulo e não acho que o Palmeiras tenha que se preocupar com esse resultado contra o São Paulo. A minha colocação, e eu espero que os meus ouvintes e as minhas ouvintes entendam, a minha colocação, ela diz respeito diretamente àquilo que é o mais importante para o Palmeiras. Estratégia para enfrentar o Flamengo no dia 27 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu.